Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de bioacumulação e biomagnificação e tentar pensar em como isso impacta a nossa vida com o nosso consumo, né? Então, na última aula eu falei para vocês que quando a gente fosse falar sobre bioacumulação e biomagnificação, eu gravaria um vídeo rapidinho sobre esses processos, né? E é isso que a gente vai fazer hoje. Conversar de uma forma bem breve sobre os conceitos de bioacumulação e biomagnificação, tá? Então, essa foto aqui estava no nosso outro slide, onde a gente tem a ilustração de alguns animais quanto à acumulação de algum contaminante, né, no caso. Então, veja que aqui a gente tem pequenos seres, onde esses pequenos seres não têm contaminante. O contaminante aqui está representado com essa corzinha azul. E aí, quanto mais para o final da cadeia trófica, mais contaminado fica o bicho. Eu vou para frente e volto para cá daqui a pouquinho para a gente entender melhor isso. Dá uma olhada nisso aqui. Antes de eu fazer meu desenho lindo, eu quero contar para vocês sobre a estrutura da cadeia trófica aquática, porque esse é o exemplo que a gente vai usar, tá? Então, aqui a gente está vendo uma imagem que mostra a categoria de zooplâncton e bento, tá? Aí, o que é isso? Os que estão no começo da cadeia trófica e os que estão lá no fundo da cadeia trófica, tá? Então, sempre que a gente pensar em um ambiente aquático, a gente vai ter fitoplâncton como produtor, zooplâncton como consumidor primário. Aí, a gente tem alguns animais aqui, no caso, esse primeiro peixinho que come o zooplâncton, então a gente vai representar aqui do lado o peixinho. O peixinho, ele tá como consumidor secundário, porque ele come o zooplâncton que comeu o fitoplâncton. Aí, o outro peixe, a gente tem um peixe, então vamos representar ele maior, que ele é o consumidor terciário. Esse peixe, que come o zoo, que come o fito. No fundo dessa cadeia trófica, a gente tem o bento. Então, na cadeia trófica aquática, sempre que a gente tem o nível da água e o chão, tá bom? Vamos escrever aqui, chão, para você nunca mais esquecer. Aqui no raso, a gente vai ter o plâncton. Plâncton são esses seres, então, de baixa capacidade natatória. Eles não conseguem sair dessa região planctônica, região clara, né? Ela é uma região de alta incidência fótica. Zona fótica. E aqui, junto ao chão, ao solo, a gente vai encontrar a região bentônica. Quem mora lá, então, são os bentos, tá? No meio do caminho aqui, quando não é nem bento e nem plâncton, a região que a gente chama de coluna d'água é a região de nécton, ou região nectônica, tá? Os seres que são planctônicos, né, que moram nessa região, geralmente são os produtores, consumidor primário. Mas também nessa região planctônica podem ficar aqueles peixes com a boca para cima. Por quê? A posição da boca do peixe indica o hábito ecológico dele na cadeia. Então, se ele tem a boca para cima, isso quer dizer que é aquele peixe que tem aquela projeção de boca para comer o que está acima dele. Enquanto aqui no nécton a gente tem peixes com a boca mais para o meio, né, da posição do focinho deles. Quer dizer que ele consegue subir, descer, nadar, procurar o seu alimento.
Já os peixes que moram na região bentônica têm a boca para baixo, tipo cascudo, come o que está abaixo dele, come o que está junto do chão e do solo, né? Então, agora que a gente já sabe como que a cadeia trófica se estrutura, a gente vai imaginar, era uma vez, um ambiente aquático que recebe um efluente tóxico, carga X. Esse efluente, eu não conheço ele, só sei que ele cai na cadeia trófica e leva esse contaminante X. A gente vai fazer um desenho muito lindo aqui, onde a gente vai colocar pontinhos representando. Aí a gente vai criar uma legenda aqui lateral. Esse daqui é o meu produtor, meu fitoplâncton. Junto do meu fitoplâncton, a gente vai fazer o nosso zooplâncton, que eu vou representar por triângulos. Agora aqui na nossa legenda, o triângulo é o consumidor primário, o nosso zooplâncton. Depois nós vamos fazer um pequeno peixe e outro peixe um pouco maior, que é o nosso consumidor secundário. Não vou descrever essa legenda, porque eu acho que vai ficar meio poluída. Melhor a gente ir pra cá. Porque fica óbvio que é peixe. Aí eu vou fazer um outro peixe que não deu certo. Vamos fazer um peixe nectônico maior. E aqui no bento, eu vou fazer um ser detritívoro representado aqui. Detritívoro. Beleza. Esse efluente carga X, ele chegou... eu vou ter que pôr uma ave aqui. Ave. Que come peixe. Então, ave piscícola. Aqui nesse ambiente, aconteceu a contaminação de carga X. Então, todos os indivíduos receberam lá o seu xizinho de contaminação inicial, porque habitam esse espaço. Agora, o fitoplâncton não come ninguém. Então, ele vai continuamente bioacumular essa carga ambiental. A carga dele inicial é X. Com o passar do tempo, ele vai bioacumular esse X várias vezes, enquanto esse agente tóxico desconhecido estiver ativo ambientalmente. É o que a gente chama de meia-vida. Depois de um tempo, alguns agentes tóxicos perdem a sua toxicidade. E aí, enquanto não estão em sua fase ativa, né? Quando a sua meia-vida já passou, ele não está mais contaminando ninguém. Então, fica mais fácil de lidar com esse contaminante. Beleza. Então, o fitoplâncton, ele só vai acumular com o passar do tempo. Peguei uma fotinho para ilustrar esse fenômeno, que é essa foto aqui. Deixa eu tentar dar uma... Não sei se ela está aceitando o zoom. Aqui, essa foto, ele está mostrando o quê? O passar do tempo e a bioacumulação. Então, aqui eu tenho um indivíduo. Esse indivíduo, ele está inserido no ambiente e com o passar do tempo, ele está acumulando mais tóxicos, porque ele está nesse ambiente contaminado. E esse ambiente não foi remediado, então ele fica ali reacumulando essa quantidade de tóxico inicial. Eu quero só... Eu vou imaginar que a bioacumulação em alguns dias, então vamos pôr bioacumulação por um mês. Que não deu tanto tempo assim do bicho reacumular o que ele já tinha acumulado. Então, agora a gente tem que pensar aqui. O zooplâncton vai comer esse fito. O zoo já tem a carga inicial dele de 1, porque ele estava no ambiente contaminado.
comeu o fito, ficou 2x. O peixe consumidor secundário, né? Porque o consumidor primário é aqui o meu zoou, ele pode comer o zoou. Então, ele já tem a carga dele x, mais os 2x do zoou. Aí, ele não come só o zoou, ele pode comer o fito também. Então, ele tem a carga dele, a carga que veio quando ele comeu o zoou e quando ele comeu uma alga. Então, veja que um peixe já ficou com 4 cargas desse contaminante. 4 vezes ele foi contaminado com esse contaminante. E aí, vamos para o outro peixe que come esse peixe. Então, ele tem a carga inicial dele, a carga dele, x, mais 4x quando ele come o outro peixinho, mais 2x quando ele come o zoou. Um peixe, 2 nichos ecológicos. Ele tem a carga inicial dele, 1x, mais 4 quando come de cima, mais 2 quando come o zoou. Então, ficou 6 com 1, 7, miseravelmente, 7x de contaminação para esse peixe. E o detritívoro aqui embaixo? Esse detritívoro aqui embaixo, ele come todo mundo, porque ele decompõe, ele é detritívoro a todos esses resíduos. Então, todo mundo que morre de morte morrida sem ser comido por ninguém e se decompõe aqui no fundo, é consumido pelo detritívoro. Então, o que vai ter grande carga dentro do ambiente aquático são os detritívoros, os bentônicos, ou o final da cadeia trófica, os animais super predadores que comem qualquer tipo de outros animais que bioacumularam grandes cargas de tóxico. A ave piscícola, que come qualquer um desses peixes que cheguem perto da margem, também vai ter uma grande quantidade de tóxico. Por isso que os exemplos sempre trazem esse tipo aqui, né? Então, peixe, peixinho, peixe, peixão, 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 até chegar num urso polar, até chegar numa foca, num bicho que saiu ou sai da água e come vários tipos de alimento, tá? Então, o que a gente tem que pensar é que, de acordo com o seu hábito ecológico, esse contaminante vai se biomagnificando na cadeia trófica, chegando a níveis bem importantes no final. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, esse processo de bioacumulação, biomagnificação, tentando pensar no porquê que todo mundo fala que não é legal ficar comendo agrotóxico, por que a gente não come, por que não é para a gente comer tanto veneno? Por que existe aí uma busca de pessoas que querem comer orgânico? Para evitar que a gente fique bioacumulando altas doses desse contaminante que é permitido por lei dentro do nosso corpinho. E muitas vezes esses contaminantes não são depuráveis, você não elimina, ele fica em você até acabar a sua vida depositado em algum tecido gorduroso ou algum tendão, fica aí guardadinho no nosso corpo, beleza? A gente agora vai fazer uns exercícios de bioacumulação e depois a gente volta a falar de outros conceitos de ecologia, beleza? Obrigada, gente, até mais, até a próxima.